A manchete é: Ciro Gomes acusa Lula de conspirar pela retirada de Dilma Rousseff do poder. E aí o PT, depois de meses de silêncio diante das críticas do Ciro Gomes, resolveu responder. Eu às vezes fico pensando, eu não sei se o Ciro já teve Covid ou não, mas me disseram que quem tem Covid tem problema de sequelas. Alguns têm problema no cérebro, de esquecimento, eu não sei. Eu não sei como essa história vai terminar, mas pelo menos eu sei como ela começa. Em outubro de 2021, a pré-campanha do PDT à presidência é certamente assim uma das mais ativas. Parece já haver toda uma estrutura comunicacional aí montada ao redor do Ciro Gomes, inclusive com lives muito frequentes aqui no YouTube. No campo da estratégia, a coisa também parece encaminhada. Parece que o Ciro Gomes e o PDT eles escolheram o seu caminho. Caminho que passa por declarações recorrentes contra o PT. Aí, é dentro desse contexto aí que você chega no dia 14 de outubro de 2021, com uma entrevista do Ciro Gomes ao podcast do Estadão. Nessa entrevista aí, uma pergunta inevitável foi feita a ele. Eu queria saber, Ciro, a sua relação com o PT ficou mesmo inconciliável? Sim, é absolutamente inconciliável, não com o PT. Com o lulopetismo corrompido e neoliberal tosco, a minha relação é definitivamente encerrada. E eu explico por quê. Eu não estou pedindo paz ao PT. Faz parte da necessidade de entendermos o que aconteceu com o Brasil, a gente refletir sobre o que aconteceu. Será que o Bolsonaro aconteceu por acaso? Não foi, não. Quem produziu o Bolsonaro foi a irresponsabilidade criminosa e corrupta do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Quem produziu o Bolsonaro foi a crise econômica produzida pela falta absoluta de responsabilidade do Lula. Beleza, até aí nada de novo, né? A tese de que o Lula é o responsável pelo bolsonarismo, ela tem sido defendida por ele com uma certa frequência. Aliás, não só responsável, mas sim dono de uma responsabilidade, atenção, criminosa e corrupta. Foi o que ele disse lá. As palavras são fortes e o tom segue o mesmo quando ele menciona Dilma Rousseff. Aí é nesse ponto que essa entrevista começa a se tornar mais relevante, porque a partir daí ela tá fadada a repercutir em tudo quanto é lugar. Ouve lá. Nos impôs uma presidenta sem nenhuma qualificação para o cargo, sem nenhuma aptidão nem vocação para o cargo, e que vai lá e faz o oposto do que prometera, não é? E desastra o país. São números. Aí ele chama, e você chama isso de ilação. Isso é um debate, ou eu tenho razão ou eu estou mentindo. Não tem negócio de ilação. Não tem negócio de subjetividade, de mimimi. Então tá aí, um ex-aliado dizendo que a Dilma nunca teve aptidão nem vocação para ser presidente e fez o contrário do que prometeu. Em geral, as críticas do Ciro Gomes ao PT, elas só têm encontrado o silêncio do Partido dos Trabalhadores como resposta. Só que aí, essa treta específica, começada aí no podcast do Estadão, ela foi para o lugar para onde todas as tretas vão para se reunir. Qual é o lugar para onde todas as tretas vão para se reunir? O Twitter, claro. Olha lá. Só Ciro Gomes é competente, escreve a Dilma. Esse é o pecado de sua enorme presunção. Esta é sua visão quando se trata de avaliar o resto da humanidade. Mas quando se trata de mulher, sua visão não é só inadequada, é também profundamente misógina. Para além disso, Ciro sistematicamente distorce os fatos. E nisso não se difere em nada de Bolsonaro. Ambos adoram quando os alvos de suas agressões reagem. Precisam disso para obter likes e espaço na mídia. É disso que se alimentam. Infelizmente para Ciro, encerro essa polêmica estéril por aqui. O Brasil precisa discutir a gravíssima crise democrática, social, sanitária e econômica em que se encontra. Lamento ter, em algum momento, dado a Ciro Gomes a minha amizade. Pesado, né? Agora bora para a resposta do Ciro Gomes. Na vida nunca menti, mas errei algumas vezes. Uma delas quando lutei contra o impeachment de uma das pessoas mais incompetentes, inapetentes e presunçosas que já passaram pela presidência. Claro que estou falando de você, Dilma. Então a primeira consequência da entrevista do Ciro Gomes para o podcast do Estadão é essa aí. Ele conseguiu fazer o PT, que vinha seguidamente ignorando o que ele dizia, emitir uma resposta, finalmente. Mas tem mais. De volta para o podcast lá, vai. Veja, ele diz que é ilação. Eu vou dizer aqui quais são as ilações. Eu denunciei para o Lula que ele não podia entregar Furnas ao Eduardo Cunha.
O Lula me disse pessoalmente que não entregaria, e eu disse para ele, você não pode fazer porque ele vai roubar lá e vai comprar os deputados. Eu disse pessoalmente para o Lula disse para mim pessoalmente, não vou nomear. No dia seguinte, entregou Furnas para o Eduardo Cunha. Eu disse ao Lula que o Anísio Oliveira tinha recebido, depois eu fiquei sabendo que foi o Lula pessoalmente que mandou R$1 bilhão de contratos sem licitação, fraudando outros fornecedores da Petrobras. O nome da empresa é Manchester. Ou isso é verdade ou é mentira, não tem negócio de ilação. Ok, isso você já deve ter ouvido igual ou parecido em algum momento. Passa aí agora para o próximo tópico, que é a queda do governo Dilma. Ciro Gomes disse que o Lula conspirou contra Dilma. Essa gente aí não respeita ninguém, sabe? O Ceará deu 2/3 dos votos contra o impeachment. Eu estava atuando nisso. E se houve um impeachment, meu caro, quem fez o impeachment, quem fez um golpe, se eles dizem que houve um golpe, quem fez o golpe foi o Senado Federal, confere? Quem presidiu o Senado? Renan Calheiros. Quem liderou o MDB nessa investida? O Eunício Oliveira. Com quem que o Lula está hoje? E hoje eu estou seguro de que o Lula conspirou pelo impeachment da Dilma. Estou seguro disso por tudo que eu tinha visto lá dentro, nas tratativas para impedir o impeachment, e eu não compreendia. Eu escrevi um documento de umas 15 páginas a pedido da Dilma do que podia ser feito para impedir o impeachment. E ela mandou entregar lá para um lulista e o camarada jogou fora, não aplicou nada. O meu irmão, que estava também lutando, o Cid, me chamou para mim, pô, será que esses caras querem mesmo impedir o impeachment? Agora eu estou seguro de que eles estavam colaborando com o impeachment da Dilma. Porque não foi agora. No anozinho seguinte, nas eleições de 2018, o Lula estava com o Renan Calheiros. Aí querendo que eu me envolvesse nisso. Eu que chamei a gente, fomos para a rua, fomos agredidos, porque era muito impopular defender a Dilma, muito impopular. E nós fizemos isso. Agora os amigos do peito são eles, nunca mais mesmo. É isso aí, ele disse com todas as letras que o Lula conspirou. O resultado foi a queda da Dilma, aí o tempo passa, chega Bolsonaro e o resto é a nossa tragédia presente. Tragédia diária, né? Isso aí o Lula achou que deveria responder. O Lula vem se revezando em aparições aí nas rádios locais e também na mídia internacional. A resposta que ele deu para o Ciro Gomes foi na rádio Grande FM, de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Olha lá. Okay. O que ele fez ontem foi tão banal, o que ele fez ontem foi tão grosseiro, que às vezes eu fico pensando quando Jesus Cristo na cruz dizia, sabe, Pai, perdoai os ignorantes, eles não sabem o que fazem. Eu às vezes fico pensando nessa frase. Eu às vezes fico pensando, eu não sei se o filho já teve Covid ou não, mas me disseram que quem tem Covid tem problema de sequelas. Alguns têm problema no cérebro, de esquecimento, eu não sei. Mas não é possível, não é possível. Não é possível um homem que pleiteia a presidência da República possa falar as baixarias que ele falou ontem. Não é possível. Eu só lamento profundamente, sabe, que seja assim. Eu não sei o que ele está querendo, mas quem planta vento colhe tempestade. Muito bem, a resposta relacionando a coisa toda com os efeitos da Covid pode soar meio insensível para as vítimas da doença e suas famílias. E se houver alguma chance dessa fala ser usada contra o Lula, ela será, porque já é pré-campanha e uma candidatura como a dele é sempre muito visada. Isso é do jogo. Um jogo que é pesado, um jogo que é complexo. E pro desenrolar desse jogo, é relevante, é significativo que Lula tenha se permitido responder o Ciro Gomes agora. Coisa que ele vinha evitando. Só para compreender qual vinha sendo a postura do Lula, ouve ele aí no dia 8, só uns diazinhos antes, ó. Você já viu alguma notícia minha fazendo críticas ao Ciro Gomes? Não faço. E mesmo quando o Ciro Gomes faz crítica a mim, eu acho normal. Porque se ele quiser disputar as eleições para ganhar, ele tem que criticar o Bolsonaro e criticar a mim, porque senão ele não vai a lugar nenhum. Então tudo isso eu trato com muita delicadeza e com muito respeito. Pode ficar certo que eu não vou, durante todo o processo de campanha, responder às ilações que o Ciro faz com relação a mim. O Ciro foi meu parceiro, ele me ajudou a governar. Sabe? Ele participava da comissão de crise junto com o Márcio Tomás Batlló, junto com a Dilma Rousseff, junto com o Gilberto Carvalho. Se ele está falando o que ele está falando, é porque ele acha que isso vai dar voto para ele. Eu não sei se vai dar. Pois é, agora compara aí, Lula no dia 8. Eu não vou responder.
E Lula no dia 14. Eu às vezes fico pensando, eu não sei se o Ciro já teve Covid ou não, mas me disseram que quem tem Covid tem problema de sequelas. Alguns têm problema no cérebro, de esquecimento, eu não sei. Escalou rápido, mas escalou por quê? Por que é que tanto a Dilma quanto o Lula acharam que deveriam responder agora e só agora, depois de muito silêncio, as coisas que o Ciro Gomes vem dizendo a respeito deles? Será que houve aí algum indício que fez eles pensarem que o silêncio não era mais uma boa ideia? Eu não vou fingir que eu tenho a resposta. Pode ser difícil de ler, pode ser difícil de interpretar essas decisões. Vale para o PT e vale para o PDT do Ciro Gomes também. Afinal de contas, por que é que o Ciro Gomes deu de dizer, agora e só agora, que o Lula conspirou a favor do impeachment da Dilma? A questão pode intrigar até mesmo quem observa a política brasileira já há algum tempo. Olha aqui, vamos ver. Pode ser, e eu não estou sendo irônico. Eu cada vez sou menos irônico, assim, o mundo me surpreende, Bob Fuller. Oh, bastante. Talvez a tática do Ciro seja genial e eu não tenha percebido. Mas eu não percebo. Não percebo por onde ele vai. Porque assim, que o Lula tenha atuado em favor do impeachment da Dilma, o Ciro sabe que isso não é verdade. Pode até ser uma interpretação. Eu acho que contribui. Não. Em favor do impeachment da Dilma, não. Tanto é que a Dilma tentou fazê-lo seu chefe da Casa Civil. Na Carta Capital, em abril desse ano, o Glenn Greenwald fez uma análise fria e técnica lá da situação da candidatura do Ciro Gomes. Por que Ciro Gomes aposta no antipetismo? Eu não vou te dizer que esse texto aqui contém todas as respostas que a gente está buscando nesse momento, mas certamente ele pode ajudar você a pensar melhor sobre essas questões. Olha lá, Ciro não chegará à presidência apoiando ou apoiado pelo PT ou Lula, especialmente agora que a candidatura de Lula em 2022 está cada vez mais certa, e aí era em abril, hein? Assim, quanto mais próximo Ciro estiver do PT, mais distante estará a sua vitória. A esquerda ainda se surpreende com a retórica anti-PT de Ciro, cada vez mais intensa. Mas que outra escolha ele tem se quer vencer? Porque Ciro se convenceria de que ele não deve alienar petistas. Por definição, eles não votarão nele, mesmo que gostem dele. Os petistas não votarão em Ciro. Ponto final. A questão agora é, será que os antipetistas votarão nele? Ponto de interrogação. Para continuar fazendo conteúdo e, quem sabe, expandir o projeto, o Meteoro depende de contribuições. A chave Pix do canal é essa aí, pixmeteoro@gmail.com. Você pode ajudar, mas claro, só se você quiser. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final.